meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É isso mesmo que vamos ver hoje. O Paleotomista é uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Normalmente, um filósofo que siga a doutrina de São Tomás, mais ou menos, há uns que seguem mais, há outros que seguem menos, diz-se tomista. Houve aqui algumas controvérsias com o termo neotomista, que seria alguém, à partida, que vive hoje em dia, contemporâneo, neo, mas que segue a filosofia de São Tomás, em contrapartida, em oposição a outros tomistas que não são neo, que viveram logo após de São Tomás. Então, Jacques Maritain, que é um destes filósofos tomistas contemporâneos, disse, num texto conhecido chamado Do Existente e da Existência, breve tratado sobre o existente e a existência, ele diz: eu não sou um neotomista, tudo somado eu prefiro ser um paleotomista. Pronto. É daí que vem o nome. Havemos de ter a oportunidade para ver isso aqui no podcast, mas basicamente há várias correntes contemporâneas de pessoas que seguem São Tomás e que têm interpretações diferentes sobre qual é que deve ser, qual é que é a maneira correta de seguir São Tomás. Pronto. Aqui no meio eu decidi escolher o nome para este podcast, Paleotomista. E o que é que nós vamos fazer neste podcast? Nós vamos tentar compreender aquilo que São Tomás diz. Não aquilo que eu gostava que ele dissesse. Às vezes nós, quando estamos a interpretar o pensamento de alguém, sobretudo quando esse alguém tem autoridade, tentamos pôr na boca dessa pessoa as nossas palavras. Não é isso que vamos tentar fazer. Claro que sempre que eu explicar corremos esse risco, mas o que vamos tentar fazer é perceber aquilo que São Tomás diz. Ponto final. São Tomás, de facto, também como havemos de ver, é um filósofo e um teólogo que tem especial autoridade no magistério da Igreja. Okay? Portanto, há vários documentos da Igreja que dão autoridade, que dão primazia a São Tomás sobre os restantes filósofos ou os restantes teólogos. E, portanto, poderia, de facto, o próprio Papa Francisco alertou para isso o ano passado, poderia haver, de facto, a tentação de tentarmos apropriar o pensamento do mestre para dizer coisas que sou eu que quero dizer. Isto é uma tentativa de ir às raízes, de ir às fontes e de tentar compreender aquilo que o próprio São Tomás quer dizer. Como é que vamos fazer isto? Então, vamos dividir estes episódios em 4 tipos de episódios que vão acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente, apesar de independentemente. Quais é que são esses 4 tipos? Tomás, o filósofo. Em Tomás, o filósofo, vamos tentar compreender o pensamento filosófico de São Tomás, portanto, os seus textos filosóficos, ou partindo de textos teológicos, como a Suma de Teologia, que é a sua obra magna, a sua obra-prima, desculpem, vamos tentar, a partir desses textos, compreender o seu pensamento filosófico de maneira algo sistemática, ok? Portanto, enfim, pegar e tentar perceber aquilo que ele está a dizer, lendo juntos e comentando. São Tomás, ou Tomás, o teólogo, não o filósofo, o teólogo, é a mesma ideia, mas com teologia, portanto, abrir, sobretudo, a Suma de Teologia, que são nestes livros aqui, falta um volume aqui, que está no meu quarto, mas pegar nestes livros e tentar ler e explicar alguns excertos, como é óbvio, estão a ver esta coisa, nós não vamos ler isto tudo aqui, como é óbvio, estes azuis também falam de teologia, portanto nunca mais saímos daqui, mas tentar ler algumas coisas, um bocado mais avulso, e Tomás o filósofo, Tomás o teólogo, Tomás o pregador, em que vamos usar basicamente aquele livrinho branco que está aqui. Vamos usar este aqui, que são uma coleção de comentários, de pregações que São Tomás fez e que servem de comentários ao Credo, ao Pai Nosso, à Ave Maria e aos Mandamentos. Tomás,
o pregador, Tomás o mestre. E em Tomás o mestre vamos ver, primeiro, a autoridade que São Tomás tem no magistério, portanto vamos ver documentos do magistério que falem sobre São Tomás, e depois vamos ver filósofos contemporâneos filósofos tomistas contemporâneos e a sua interpretação de São Tomás, a sua aplicação, às vezes, a alguns assuntos, a algumas áreas do conhecimento. Okay? Portanto, muito bem-vindos, espero que isto seja entusiasmante, que isto vos agrade. Repetindo, Tomás, o filósofo, ler e comentar obras de filosofia de São Tomás, tentando perceber aquilo que ele pensa, a maneira como ele vê o mundo. Okay? O objetivo seria que eu conseguisse ver o mundo, no final destes episódios, me ajudassem a ver o mundo como São Tomás vê. Tomás o teólogo, ler e comentar trechos das suas obras de teologia. Em particular, o que eu pensei foi vermos os mistérios do Rosário. Ele não tem um comentário aos mistérios do Rosário, mas tem um comentário, tem a sua Suma de Teologia, tem comentários a alguns evangelhos e, portanto, daí recolhermos cada episódio, vermos um mistério do Rosário. Portanto, o que é que São Tomás tem a dizer sobre a Anunciação, o que é que São Tomás tem a dizer sobre a Visitação, sobre o nascimento de Jesus, etc, etc. Okay? Tomás o filósofo, Tomás o teólogo, terceiro, Tomás o pregador, e aqui nesse episódio serão dois episódios, dois áudios, o próprio sermão, narrado, só áudio, ou seja, eu vou pegar no sermão e vou lê-lo, declamá-lo, claro, em capítulos, que é como ele foi de facto, pronto, em capítulos. Portanto, comentário ao credo. Tenho o primeiro capítulo que é o prólogo, tenho o segundo que creve em Deus, pronto. E vai cada vez lermos e a seguir outro áudio a comentar. Um comentário breve, qual é que é a estrutura, as ideias principais, etc, etc. Tá? Tomás o filósofo, Tomás o teólogo, Tomás o pregador e depois Tomás o mestre. Vamos começar, como eu disse, com a autoridade de São Tomás no magistério da Igreja, em particular o Papa Pio X aprovou 24 teses tomistas que resumem o pensamento de São Tomás e que ganharam uma autoridade especial na Igreja, como as 24 teses que são necessárias para todos aqueles que desejam estudar teologia, para todas as universidades que desejam dar graus de teologia. Pronto, isto foi em 1914, o Papa declarou isto, o Papa Bento XV depois confirmou, e vamos pegar por aqui. Se isto hoje em dia é cumprido ou não, se é feito ou não, pronto, é outra história. De facto, o direito canónico manda que se estude São Tomás, não é tão específico ao ponto de as 24 teses tomistas, mas são aquilo que a Igreja consolidou como o central da doutrina de São Tomás, que todos os padres, todos aqueles que estudam teologia, deveriam saber. E, portanto, vamos começar por aqui, por estas 24 teses, e depois vamos ver os documentos da Igreja. Espero ter sido claro. Qualquer questão, não hesitem em colocá-la. Esporadicamente, espero que possamos ter algum episódio de dúvidas, em que vocês deixam as vossas dúvidas, quem as tiver, e depois eu faço um vídeo a responder a essas dúvidas, e por aqui vamos. Se tiverem alguma sugestão, enviem, espero que gostem, e muito bem-vindos a esta tentativa de compreender o pensamento de São Tomás, aquilo que ele diz, não aquilo que nós gostávamos que ele dissesse. Bem-vindos ao Paleotomista.